Ecoou pela mata fora, cai a flor e a seringueira chora. De Chapuri chora o mundo inteiro. Morre o Chico Rei seringueiro. Mas essa mata que mata esse povo infeliz, um dia há de fazer um Chico Rei seringueiro feliz. Ecoou pela mata fora, cai a flor e a seringueira chora. De Chapuri chora o mundo inteiro. Morre o Chico Rei seringueiro. Por que o nome da cidade é Chapuri? De onde que veio esse nome que Chapuri era uma tribo que tinha no Alto Rio Chapuri. Então, esses chapuris moravam no Rio Chapuri. Uhum. Que eu conversei com uma professora antiga da cidade, disse que a grafia quer dizer peixe pintado. Peixe pintado. Mas eles acreditavam que teve um grande trovão que dividiu os dois rios. Isso era na concepção religiosa deles, né? Mas eu acho que é peixe pintado a origem da palavra Chapuri. Para não botar igual a cidade de Chapuri, aí os intelectuais da época botaram Chapuri com X. Uhum. Aí eu preferi botar com CH, que é a grafia primitiva. A primitiva então é CH? É CH, Chapuris. Eu não sabia dessa. É com Y. Interessante. Chapuris YS. E como que se iniciou a colonização aqui na cidade, já partindo para outros povos? Então o Galvez veio, não deu certo. Aí o governo do Amazonas contratou o Plácido de Castro, que era militar reformado, e era agrimensor, hoje seria topógrafo, para delimitar as terras do interior, dos limites do estado do Amazonas. E ele, ao passar pelo Acre, viu que aqui só tinha brasileiro. Mas aí, como só tinha brasileiro aqui, o Plácido de Castro, não é que ele pensava em anexar o Brasil, ele pensava em fundar um país. Sim. Um país independente. Entendeu? Seria o país independente do estado do Acre. Se eu não me engano foi Estado Independente do Acre. Estado Independente do Acre. E como só tinha brasileiro, ele não conseguiu. E o Acre, isso aqui, era a maior produtora de borracha do mundo. Porque os nordestinos chegaram aqui, todos afugentados pela seca. Então o Plácido, isso aqui, ele, como o Simão Bolívar vinha dando uma de herói, porque se você observar, o Peru é Simão Bolívar, a Venezuela é Simão Bolívar, a Colômbia é Simão Bolívar, a Bolívia é Simão Bolívar, o Equador. Então o Plácido, esse cara tá fundando aí a porra de país, eu vou fazer um país também para mim, né? Aí ele que sabe fazer. Mas como só tinha brasileiros, e os bolivianos estavam aqui mais para cobrar o imposto da borracha, que eles não gostavam de cortar seringa, a verdade é essa, né? Era como os portugueses faziam lá em Minas Gerais, né? Vinham buscar o ouro. Os espanhóis fizeram no Peru, pegar a prata do Peru, quem estudou lá o Império dos Incas sabe como é que foi aquilo ali, né? Mas daí Plácido armou os seringueiros, e aquela história que você já sabe, dia 6 de agosto, ele foi bater na porta do quartel boliviano que era ali. Quando ele bateu na porta, os bolivianos estavam tudo borrátil ainda, de ressaca, que a emancipação da Bolívia é 6 de agosto, a festa dele. Então eles tinham passado a noite todo mamado, né? Aí estavam tudo embriagado. Aí o Plácido, estratégia de guerra, queira ou não queira, foi uma estratégia, né? Aí ele observou que os caras estavam tudo mamados, aí ele bateu na porta do quartel, quando o boliviano lá disse, é muito cedo para festa. Eu tentei em espanhol lá no meu museu.
Isso aí. Aí ele respondeu de cara, não é festa, é revolução. Ali começou o primeiro combate. Então aí o plástico, houve a Revolução Acreana, aí como o interesse da borracha era grande, né, devido... Quando chegou a época da Segunda Guerra Mundial, o americano ficou sem borracha porque os países que produziam borracha fizeram fazer parte do eixo, que o inglês passou aqui e levou a semente da seringa e plantou lá na Malásia, num clima igual ao nosso, que chove bem, o Plácido veio a pressão, o americano precisava da borracha, que ele não tinha de onde buscar borracha, e a Segunda Guerra já foi uma guerra de avião, de pneus, entendeu? Já não tinha mais, era aquela Primeira Guerra como foi, né? Mas a Segunda Guerra Mundial já foi. Então isso aqui eles trouxeram os nordestinos para cá, a maioria cearense, né? Que eles chamavam de soldado da borracha, que de soldado não tinha nada. Depois de muitos anos foi que conseguiram 2 salários mínimos de aposentadoria, né? Então eles trouxeram para cá, e esses heróis, eu acho verdadeiros heróis, tem poucos vivos. Há uns 6 meses atrás morreu um dos poucos, que era meu confidente. Meu avô também foi. Eu aprendi as histórias, eu gostava de conversar. E os soldados da borracha, esses caras foram heróis, queira ou não queira, foram. E o Brasil, quando foi em 62, o Acre passou a ser estado, que era território, entendeu? Tem umas coisas da história interessantes, por exemplo, que Almar Santos era candidato. Foi ele a lei que fez a lei que criou o estado do Acre, né? Ele era candidato a senador e governador. Ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Eu não sabia dessa. A lei permitia. Aí ele perdeu para governador para o Zé Augusto, que foi o primeiro governador, que é lá de Cruzeiro do Sul, professor, e para senador ele foi eleito senador. Não sabia, eu não sabia que podia. Então pouca gente sabe dessa história, né? Vivendo e aprendendo, realmente. E aí começou, aí entrou a crise, a Malásia, o Vietnã, produzindo muita borracha, aí o nosso caiu totalmente decadente, né? O Chico, eu considero o Chico dele estudinho, a maior revolução que teve, eu acho que nesse planeta foi o Chico que pensou. Ou para, ou o fim vai ser trágico. Nós não vamos ver, nem você vai ver, mas vai ser trágico em consequência da mudança do meio ambiente. Entendeu? Chico, quando pregava, olha, se vocês derrubarem a mata da beira do Igarapé, vai acabar o peixe de vocês porque vai chover e vai assorear. E o Igarapé vai desaparecer. O planeta vai sofrer, já está sofrendo, né? A temperatura subindo aí violentamente, né? Eu não sei para onde caminhar. Então Chico defendia isso. Em princípio, ele queria que o seringueiro ficasse no habitat dele. Porque nós já tínhamos Rio Branco, é uma cidade pequena com problema de cidade grande. Chico morava no Seringal. Porto Rico, colocação, Coco Seco, colocação no meio. Até tá no meu livro ali, escreve o mundo da colocação. Aí veio um cara, quando o Carlos Prestes quis dar o golpe, derrubar o Getúlio, que ele chamava de intentona comunista, quem já estudou história sabe disso, né? A intentona, esse cara fugiu, quando prenderam o Carlos Prestes no Rio de Janeiro, que a capital da República era Rio de Janeiro, né? Então, ele conseguiu fugir. Tenório Cavalcante é o nome dele. Conseguiu fugir e veio parar no Acre. Ele deve ter vindo a pé, eu sei que ele fugiu do Rio de Janeiro. Esse cara foi morar perto do Chico, a 2 horas de distância. Tenório Cavalcante. E lá o seringueiro, o Chico, com 15 anos, começou a frequentar a casa desse cara. Esse cara era comunista. Ele automaticamente ouvia a voz de Moscou e a voz de Havana. E começou a induzir o Chico que o socialismo é que era o ideal, não era o comunismo. Aí ele começou. Por isso, quando ele veio para a rua, o Chico, que o Guilherme Zaire, que era comerciante aqui, trouxe para ele ser balconista, ele já tinha ideias socialistas, porque tinha sido alfabetizado por um cara socialista. Então, na prática, quando foi dia 22, 5h30 da tarde, aconteceu o fato. Hoje de manhã, em Chapuri, interior do Acre, o ecologista e líder sindicalista Chico Mendes. Ele foi assassinado com um tiro de escopeta no quintal da casa dele na noite de quinta-feira.
Chico Mendes era presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Chapuri. No ano passado, ele recebeu um prêmio das Nações Unidas pelo trabalho em defesa da preservação da Amazônia. Este ano, ganhou o prêmio por uma vida melhor da Sociedade Americana para... Pessoal, agora a gente vai levar vocês lá na casa do Chico, tá? Vou contar um pouquinho de como que foi a morte, no caso dele, e mostrar onde é que foi também, né? Fala, pessoal, vamos agora conhecer, depois dessa grande entrevista, né, que a gente teve agora com o seu João. Estamos aqui na rua da casa do Chico, fica bem logo ali ao fundo. Chico foi morto, no caso, no fundo de sua casa, por a mando de um pai, né? Foi morto por um filho, se eu não me engano, chamado Darcy, né? O pai dele era o Darli, posso estar enganado, posso estar invertendo os nomes, mas o mandante foi, no caso, o pai, né? E o filho foi o que executou. Vale ressaltar também, pessoal, que a imagem de Chico Mendes, ela não é 100% de um lado só. Inclusive, quando eu falei com o seu João na entrevista, talvez não só na entrevista, mas também nos bastidores, a gente falou um pouco sobre essa questão de dualidade de pensamentos, né, que Chico Mendes traz. Algumas pessoas não gostam de Chico Mendes, isso daí é algo que tem que ser falado. Então, chegamos aqui no ponto que nós queríamos, a casa de Chico Mendes, um dos pontos mais icônicos do estado do Acre, não só da cidade de Chapuri, porque, querendo ou não, Chico Mendes é conhecido em todo o estado, não só em todo o estado, na verdade, em toda a nossa nação, até no mundo inteiro, por que não, já que foi homenageado na ONU, como sendo um dos maiores sindicalistas do mundo. E no dia 22 de dezembro de 88 foi morto no fundo de sua casa, que hoje infelizmente está fechada, não podemos entrar para visitar, mas fica aqui as imagens de frente. Nós vamos levar vocês também agora ao fundo ali para mostrar onde que foi exatamente que ele foi morto a tiros no peito, né, quando ia para o banheiro. Então, pessoal, ó, o ponto foi aqui, né, onde Chico foi morto, quando ele saía ali da porta, né, da casa dele. Já estava sendo esperado aqui nesse local pelos caras, né. Quando ele abriu lá, estava com a toalha já no ombro para tomar banho, foi recebido aqui a tiros. Chico Rei se